Pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo dessa nossa série de customização da nossa Bugatti Chiron. Hoje a gente vai começar a última parte do nosso vídeo, que é verniz e montagem. Aqui a gente vai começar a passar a nossa primeira camada de verniz. Ainda tô ruim, certo? Aqui a gente vai passar a nossa primeira camada de verniz e única, vamos assim dizer. E depois a gente vai fazer a montagem. Vamos começar pela própria Bugatti. Bem, eu tenho que dizer que essa Bugatti, ela foi um carro bem chatinho de se trabalhar. Principalmente no ponto da escolha da customização dela. Por quê? Porque uma frase que eu escutei de um customizador bem experiente, ele dizia o seguinte, que carros, quando eles são perfeitos, eles são horríveis de se customizar. E eu acho que essa Bugatti Chiron, ela deve ser um desses carros perfeitos. Quando ele fala perfeito, ele fala de designer perfeito. O designer dessa Bugatti Chiron, eu percebo que é muito acertado. De uma forma que até mesmo depois eu fui procurar algumas customizações e eu vi pouquíssimas customizações dessa Bugatti. E eu fui avaliar realmente o design dessa Bugatti e eu, olhando, eu digo assim, ó, caramba, todos os pontos que eu avalio essa Bugatti, ela é excelente. Talvez... Pronto, terminamos. Terminamos aqui. Deixamos ele com aquela camada branca. Aparentemente não vai precisar de nenhum retoque. Vamos colocar ela na estufa. Então assim, e eu tava pensando exatamente nesse ponto. Essa Bugatti, ela é ruim de se customizar, ou ela entra na ideia desse cara, que ele falou que ela tem um design perfeito. Porque, por exemplo, a gente não vê customizações de algumas customizações que você tem que alterar de, por exemplo, daquela McLaren. Eita, desculpa. Daquela McLaren F1. Você não vê customizações daquela McLaren F1. Você também não vê customizações da Ferrari F10. Acho que é uma F10. E são
veículos, certo? São carros que são... Vou passar mais um pouco de verniz nele e vou encerrar. E são carros que as pessoas consideram o ápice do designer. Tava passando muito rápido dessa vez. Então, são carros que as pessoas, mesma coisa. Excelente. Vamos colocar na estufa. Ambos são carros com designers incontestáveis. Ninguém fala, não vejo ao menos, mas também não sou uma pessoa inserida no mundo de carros. Não vejo pessoas falando mal da McLaren F10, dizendo que o design dela é ruim, é feio, poderia alterar uma coisa aqui e ali, e eu quase que derrubo tudo que tá aqui em cima da mesa, incluindo a câmera, certo? E a mesma coisa que eu acho da Ferrari, da McLaren F10, F1. Não vejo ninguém falar que o design dela tem problemas ou que é ruim. Deixa eu fazer a limpeza aqui para vocês verem eu fazendo a limpeza. Não vejo ninguém dizendo que o design dela é ruim, tem problemas ou coisas similares. E me imaginei falando desse cara que ele disse que... Um pouco da retrolavagem. Falando que... quando os carros são perfeitos, eles têm designs perfeitos, eles são extremamente difíceis de customizar. E eu me perguntei, essa Bugatti Chiron se encaixa nesse modelo? Não sei dizer. Mas as poucas customizações que eu vi em Bugattis Chiron, eu com esse problema respiratório, essa infecção respiratória, e eu trabalhando com thinner, eu tô danado mesmo pra isso piorar. Voltando. Então, assim, será que essa Bugatti ela se encaixa nesse padrão? Será que ela tem um design perfeito? Eu sei que a Ferrari F10 e a McLaren F1, elas realmente são ápices de designer. Certo? Gordon Murray com a F1, ele realmente foi maravilhoso. Não temos que negar. Então, assim, talvez essa Bugatti Chiron talvez entre nesses designers perfeitos, porque a dificuldade de você encontrar customizações para ela é bem alta. Não sei dizer, certo? A maioria das customizações da Chiron que eu vi, ela tá trabalhando muito mais em ela tá trabalhando muito mais no aspecto da pintura. Essa pintura que eu fiz nessa daqui, ela é exatamente isso. Entendeu? Gostei muito. Talvez outras vezes eu pegue outra... Eu ainda tenho outra Bugatti Chiron ali para trabalhar. E talvez eu volte a trabalhar nela mais à frente. Porque eu gostei muito de trabalhar nela, apesar dela ser um pouquinho complicadinha. Então, a gente vê, daqui a pouco a gente volta
agora que eu terminei a limpeza dos aerógrafos, e vamos fazer a montagem desse carro. Bem, pessoal, estamos de volta para a última parte da nossa customização da nossa Bugatti Chiron. Eu deixei a Bugatti secando por uns 5 dias. Então, desde a pintura da passagem do verniz, temos 5 dias de secagem dela. Eu tô deixando um pouco mais de dias para ela secar, para eu não ficar com o problema de eu ficar tocando e o verniz ficar amassando. Que realmente isso estava me deixando bem chateado com isso que estava acontecendo. Mas é aquelas coisas que fazem parte, apesar da gente não gostar. Então, vamos ver como vai ficar esse resultado final. Acho que esse eixo é daqui. E esse eixo é daqui. Não, os eixos são iguais. Eu é que tô viajando um pouco. Ok. Tá. Calma que eu não tô acertando isso. Calma que eu não tô acertando 2 vezes porque eu não tô fazendo a montagem na câmera. Então, vamos com 2 vezes mais calma, ok? Ok, pronto. Então, vamos colocar a carroceria, que ela é assim. E vamos colocar... Opa! Os vidros. Deixa eu baixar a câmera um pouco mais. Já que eu estou colocando ela tão baixa, vamos baixar a câmera um pouco mais para não ter problema. Pronto. Agora, a minha cabeça tá horrível esses dias. Eu tô pegando. Era para eu ter colocado as luvas nas 2 mãos. Eu botei luva numa mão só. Não, cabeça 10. Então, aqui, deixa eu pegar os parafusos dela. E vamos ao fechamento. Então, aqui está nossa Bugatti Chiron, certo? Com um aerofólio preto, com a parte de trás vermelha para combinar com as lanternas. A sua parte da traseira é preta, a parte da frente vermelha, com uma faixa prateada. Ficou meio cagadinha aqui, mas erros são comuns. E ele, além disso, tem saias laterais e uma saia frontal que dá nessas 2 garrinhas. Meus comentários sobre essa Bugatti Chiron. Eu tenho que dizer que trabalhar nela foi difícil. Por quê?
porque o planejamento para essa Bugatti foi complicado. Eu estava pensando o que é que eu poderia fazer nela, mas assim, era complicado porque é um designer, muito bom. Eu percebo que a grande maioria das Bugattis, elas só faz isso que eu fiz, que é adicionar ou saias ou adicionar aerofólio. Poucas vezes a gente vê body kits nela. E no vídeo passado eu falei sobre a ideia de design perfeitos, que é como o pessoal chama a McLaren F1 e a Ferrari F30, acho eu. Eu estava chamando F10, mas é F30. Porque assim, ó, você não tem o que mexer muito nesses dois carros. Eu estava pensando se essa Bugatti ela seria realmente esse design perfeito ou ela só é ruim mesmo de se trabalhar. Depois dela terminada em si, eu fico imaginando como ela ficaria se eu tivesse feito esse aerofólio um pouco mais largo. Talvez daqui para cá. Mas mesmo assim, gostei muito do resultado final dela. Das cores dela também me agradou bastante. Gosto muito de carros vermelhos e carros pretos. A mistura dos dois realmente foi bastante interessante. Apesar de ser um design que eu encontrei na internet. Bem, com isso a gente termina esse nosso projeto dessa Bugatti Chiron. Os próximos projetos vão ser carros de batalha. Porque eu estou precisando fazer alguns carros de batalhas mais simples para poder colocar um jogo que eu tenho para frente. Eu gostaria de agradecer a todos por assistirem esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!